O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que celebram conosco de seus lares, que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. Mais uma vez é domingo, mais uma vez iniciamos uma nova semana e assim o fazemos diante dos mistérios de Deus, ouvindo a sua palavra, comungando do corpo e do sangue do seu Filho, fortalecendo-nos, enchendo-nos de esperança para enfrentarmos os desafios da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste 12º domingo do tempo comum nos coloca diante desta imagem do mar bravio, das ondas fortes, da tempestade, e como numa metáfora também compreendemos a nossa vida assim, marcada por dias turbulentos, por horas difíceis, por desafios reais. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo se lança diante de nós, pedindo-nos confiança em Deus e fé nas horas difíceis da vida. Ontem chegamos a esta marca triste de 500.000 vidas ceifadas em nosso país por conta deste vírus potente, fatal. 500.000 pessoas banidas deste mundo,
500.000 vidas perdidas, sonhos interrompidos, projetos terminados. Nos lembramos destas pessoas todas, muitas destas conhecemos, porque aquele vírus que lá no início parecia tão distante de nós, aos poucos foi se aproximando de nossas vidas, de nossas famílias, de nossas casas. Nos lembramos de seus familiares que sofrem tanto, não podendo nem sepultar os seus entes queridos com a dignidade que esta hora decisiva da vida pede. Meus irmãos e minhas irmãs, dias difíceis enfrentamos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, hoje esta missa renova em cada um de nós esta pergunta de Jesus aos seus discípulos em meio às ondas agitadas do mar. Por que andam tão preocupados, desesperados? Vocês ainda não têm fé? Esta pergunta de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, toca a vida de todos nós. Quantas vezes não pensamos que Deus estivesse dormindo durante as tempestades da nossa vida? Quantas vezes não trocamos a segurança da fé pela instabilidade do desespero? Quantas vezes não perguntamos também, por que Deus não faz nada? Por que Ele não intervém? Por que Ele não vem em nosso auxílio? Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura que ouvimos nesta missa do livro de Jó nos coloca diante de um personagem bíblico que diz muito da nossa própria vida. Jó foi um homem agraciado por Deus. Tudo que Jó pedia a Deus, Deus concedia a Jó. Jó pediu uma esposa e Deus lhe deu uma esposa. Jó pediu uma descendência e Deus lhe deu filhos. Jó pediu poder, prestígio na sociedade do seu tempo, e Jó foi um homem poderoso, prestigiado por todos. Mas de repente, Jó foi perdendo tudo. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o prestígio, perdeu o poder. E Jó se coloca diante de Deus e pergunta: Senhor, por que tudo isto? E Deus responde à pergunta de Jó. É a primeira leitura deste domingo. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas.
Esta é a resposta de Deus a Jó. Quando Deus diz que Ele é o Senhor de todas as coisas, do mar bravio, das ondas fortes, que é Deus quem organiza o caos. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra forte de Deus a Jó, dizendo a Jó: eu sou o Senhor de todas as coisas, o Senhor de tudo. E se formos no livro de Jó, nas últimas páginas deste livro, Jó diz: de Deus recebemos os bens, não deveríamos receber também os males? Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja Deus. Esta é a conclusão que Jó chega ao perceber que Deus participa de todos os acontecimentos de sua vida, não só das horas fáceis, mas de todas as horas de sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, renovemos a nossa confiança em Deus. O salmo que cantamos rezando nesta missa coloca na boca do salmista e nas nossas bocas esta palavra consoladora: Deus é bom, eterna é a sua misericórdia. Mas Deus é bom sempre. Deus é bom quando tudo vai bem conosco. Deus é bom quando as coisas se complicam diante de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, a barca, o mar agitado, falam tanto para nós em tempos tão desafiadores como estes que enfrentamos. Mas no caos, nós precisamos de Deus. Não precisamos de nós mesmos, de nossas fórmulas prontas para responder a todas as perguntas da vida. Não. Aliás, quando achamos que temos a resposta para tudo, a vida muda a pergunta, justamente para que nós nos reconheçamos vulneráveis, frágeis, dependentes de Deus. A fé não nos poupa das tempestades de cada dia. A fé não garante uma navegação tranquila. A fé nos garante uma navegação com o Senhor a bordo. Navegamos em meio aos mares agitados de cada dia, mas sabedores que a bordo de nossa embarcação está Jesus. É desta confiança que precisamos. A fé não anula o sofrimento, nem explica os seus motivos. A fé não cancela os perigos a que estamos expostos. A fé ilumina a travessia desta vida. Por isso, neste domingo, meus irmãos e minhas irmãs, renovemos a nossa fé em Deus, renovemos a nossa confiança em Deus.
enquanto navegamos pelos mares desta vida, Deus está a bordo, no controle de todas as coisas. E se porventura, por conta da nossa fraqueza, também perguntarmos a Deus: onde Tu estás, Senhor, em meio à agitação do mar? Deus devolve a pergunta, dizendo a cada um de nós: por que andam desesperados? Por que não têm fé? Meus irmãos e minhas irmãs, confiemos em Deus. Ele é a força que precisamos, particularmente nas horas difíceis da vida, quando os nossos recursos já não são suficientes, quando não somos suficientes para nós mesmos. E então, só nos resta o que disse o salmo deste domingo: o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Confiemos no Senhor. E é verdade, depois da tempestade vem a bonança. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,